Fala pessoal, depois de 24 horas sem gravar um vídeo, estou de volta aqui ao canal para falar um pouco e resumir as incoerências, principalmente do governo esquerdopata que hoje comanda o Brasil, e a gente vai falar também dessas incoerências ligadas principalmente ao que eles começam a projetar, principalmente para a Agenda 2030, que é aí a nefasta situação da Agenda Verde, que é sim uma preocupação. Agora, sem sombra de dúvida, o que a gente viu no passado, principalmente durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, e o que a gente vê hoje com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em relação à Amazônia, é um escárnio completo. Mas antes de entrar nesse assunto e entrar para falar dos principais assuntos, faz o seguinte, deixa aqui um like, já se inscreva no canal se você não está inscrito. Para quem não me conhece, eu sou Vando Soares, jornalista aqui do Rio de Janeiro, cubro, acompanho política e, claro, essa agenda, infelizmente, aí da esquerda hoje no Brasil. Dito isto, vamos ao ponto. Eu quero aqui, é bom sempre lembrar, o que representa a esquerda, principalmente para nós conservadores e principalmente para a família brasileira. A gente vê, por exemplo, a esquerda hoje no Brasil, ela é sinônimo de dividir a família. A gente vê aí os órgãos de comunicação, a TV, a mídia, que ao longo dos anos vem manifestando-se negativamente contra a família, que é a base que sustenta, sem sombra de dúvida, aí o indivíduo. O indivíduo ele sempre é muito mais fortalecido quando tem uma família por trás, que faz com que ele tenha uma boa educação, faz com que esse indivíduo cresça e evolua. Então, quando você destrói a família, que sempre foi a meta do comunismo, você desestabiliza o ser humano. E o ser humano desestabilizado fica frágil para ser dominado, para ser controlado e escravizado pelo sistema nefasto. Mas vamos lá. E outros itens interessantes que a gente tem que lembrar aqui, que odiar valores que sustentam esta base da família. É o que tem sido feito, tanto pela mídia, em alguns programas de televisão e principalmente dentro das nossas universidades, que ao invés de levar o conhecimento à educação, hoje passou aí a ser uma casa que cada vez mais, principalmente no desgoverno de Lula, vem sendo como formadores de militantes para a esquerda, que infelizmente recebem informações erradas e acabam virando inimigos dos próprios pais, inimigos deles mesmos, e se tornam zumbis ideológicos. É uma situação nefasta, ruim, terrível, mas é uma realidade do Brasil. Agora, a esquerda é e sempre foi assim. A gente viu durante os desgovernos de Lula, durante 16 anos, depois mais o governo de Dilma, que tudo o que foi feito foi controlar, infelizmente, a educação. A educação do Brasil nos 20 anos aí de governo PT não teve um crescimento, teve, na verdade, uma desaceleração. Se a gente comparar a educação dos anos 90 para os anos atuais, houve uma queda, uma destruição dos princípios morais, principalmente dos valores morais que eram agregados por matérias importantes, como educação moral e cívica. Quem não lembra de educação moral e cívica, estudos sociais, que foram abolidas da educação brasileira, isso em função dessa, como a gente vem aqui repetindo, infelizmente, dessas pautas esquerdistas, que visam, infelizmente, fazer com que o ser humano se torne indivíduo controlado, limitado educacionalmente, e aí, com a ausência do conhecimento, se torna uma vítima deste controle. Esta é que é a grande realidade. Agora, não para por aí, Lula, por exemplo, nesse desgoverno, e aí a gente já foge um pouco da pauta família e vai falar da situação que envolve a economia brasileira. A gente tem trazido aí números absolutamente desfavoráveis. No último vídeo, 58,44 bilhões em déficit o Brasil já teve só no mês de fevereiro para cá. Então, assim, um governo que está acabando com a riqueza brasileira, está tornando principalmente a nossa economia absolutamente vulnerável, O problema da economia brasileira é seríssimo. E o que eles fazem atualmente é
ao invés de tentar soluções, eles criam impostos para a população. E aí o indivíduo vai ao supermercado e encontra os valores caros, o combustível caro, a conta de luz alta. E é por isso que a queda, né, principalmente da popularidade de Lula, é enorme. Ele caiu nos últimos meses 7% percentuais. Estão aí as pesquisas mostrando, Datapoder, Datafolha, está tudo aí, as pesquisas estão mostrando, estão abertas aí na internet, a gente tem trazido algumas aqui, por conta desta impopularidade de Lula, porque ele está no trilho errado, está trilhando caminhos errados, economicamente, junto com Haddad. E aí, claro, estoura no bolso do consumidor e do trabalhador. Agora, para a gente dar sequência, eu quero pensar aqui um assunto que foi muito debatido. E lá atrás, no governo de Bolsonaro, nos 4 anos, Bolsonaro foi atacado diretamente pela atual ministra do Meio Ambiente, que é a Marina Silva. A Marina Silva, ela atacou Bolsonaro e culpou o Bolsonaro pelas queimadas na Amazônia, e muitas e muitas vezes. Mas eu vou trazer apenas esse vídeo que você vai assistir agora, para você tirar essa conclusão do que fez Marina atacando Bolsonaro naquele período. Assista esse vídeo. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, denunciou os incêndios na floresta amazônica como um crime contra a humanidade nesta quinta-feira. Na última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro havia sugerido que o fogo teria sido iniciado por ativistas em uma tentativa de culpar o governo. É uma situação que eu considero um crime de lesa pátria e um crime de lesa humanidade, porque em toda a história do Brasil tivemos situações difíceis, mas é a primeira vez que temos uma situação que foi praticamente oficialmente incentivada pelo governo. Bolsonaro negou que suas políticas causem os incêndios. Deu para observar a incoerência de Marina Silva? Hoje nós temos uma nefasta destruição da Amazônia. Você quer ver essa manchete aqui, por exemplo, desta ONG, tá? Que aponta 4... Olha aí, olha o número. Vou deixar vocês lerem aqui na tela. Esse é um número que aumentou as queimadas. Agora vamos lá. Vamos ver essa matéria aqui também, o que fala sobre as queimadas na Amazônia. Os focos de queimadas quadruplicaram na Amazônia em fevereiro. É o maior número da série histórica do INPE, que começou a ser registrada há 25 anos. Em Roraima, estado recordista em incêndios, 9 municípios estão em situação de emergência. Nas redes sociais, moradores de todo o estado mostram os estragos causados pelo fogo. Aqui a situação está crítica, o fogo está queimando aí as propriedades. Nessas imagens, brigadistas tentam apagar os focos que se espalham pela terra indígena São Marcos, em Pacaraima, próxima à fronteira com a Venezuela. A casa pegando fogo! Roraima é o estado brasileiro que mais ardeu em fevereiro. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que nos 26 primeiros dias de fevereiro foram registrados quase 2.000 focos de incêndio no estado. O número ajudou a disparar a quantidade de queimadas na Amazônia. No mesmo período, foram registrados cerca de 3.000 focos de incêndios, o maior índice para este mês desde quando começaram as medições em 1998. É quase 4 vezes o contabilizado em fevereiro passado. Aí está, senhoras e senhores, para que todos vejam a incoerência do desgoverno dos ministros de Lula. Eles atacam, criticam o ex-governo, não trabalham no seu governo e o pior, pioram os números ainda mais e de maneira acelerada, negativamente. No caso da Amazônia, é uma tristeza muito grande, mas é uma grande realidade o que está acontecendo nesse Brasil. Este é o desgoverno de Lula. Mas mesmo assim, tem a imprensa passa-pano, que acha bonitinho, que acha legal, que acha bacana. E para completar, ainda querem, na principal cidade do país, que é a maior cidade do país, e talvez a central financeira do país, que é São Paulo, que tem grandes indústrias, grandes empresas, grandes escritórios, né, que é a economia fortíssima do Brasil, que tem um grande governador, que é o Tarcísio, e que agora vem nessas eleições de 2024 a troca de prefeitos, né, e eles estão tentando eleger um cara que não tem experiência nenhuma, né, para governabilidade,
E o pior, além de não ter experiência nenhuma para governabilidade, Boulos, né, que é o candidato aí do Lula, né, ele ainda, por cima, critica, né, as ações feitas lá no governo de Bolsonaro e, para completar, ele acusou o Bolsonaro, no caso Marielle, fez acusações ali sem nenhuma base, sem nenhuma prova. Enfim, é um cara que, se assumir a Prefeitura de São Paulo, vai ser um retrocesso para a política paulista. Isso no meu ponto de vista, na minha opinião. De todas as formas, a gente vê, por outro lado, o Ricardo Nunes, que é o candidato hoje de Bolsonaro, por indicação aí de Valdemar da Costa, do PL. De qualquer maneira, eu acho o seguinte, votar em PT ou PSOL, partidos ligados à esquerda, é um retrocesso para o Brasil. Então, fiquem atentos para não cair na história da carochinha, como já caíram em algumas vezes, e a gente tem aí um desgoverno hoje no Brasil por conta das histórias contadas por Lula e, claro, muita gente embarca nas mesmas mentiras de sempre, que é peculiar ao PT e sua corja. Bom, tá dado aqui o recado, agradecer demais a companhia de vocês, obrigado, deixa aqui o like, recomende o nosso canal, se inscrevam nele, e eu agradeço muito. Beijo no coração, tomara que a gente tenha um ótimo feriado pela frente aí. Um abraço e até logo mais.